Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 17 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que pela palavra do Senhor, nesse texto e também em outras passagens, Deuteronômio, por exemplo, Deus apresentando a palavra, e quem descumprir a palavra será julgado pela palavra. Será apresentado no grande dia do juízo final os livros e também o livro da vida. E o texto que nós lemos aqui ficou bem claro sobre guardar o que está escrito, apresentar o que está escrito e não acrescentar e não tirar. A palavra nos informa também que nós não devemos ir além do que está escrito. Portanto, há de ser pesado em nosso juízo se fizermos aquilo que está em desconformidade. Se fizermos ao contrário a palavra de Deus, no juízo será pesado. Pois bem, atualmente nós temos visto um crescente modelo, uma nova modalidade crescente de pregação, uma moda, uma tendência, chamado coaching, né? Os coach, a palavra coach quer dizer treino, ensino, e o coaching no inglês, né? Que é nosso gerúndio, quer dizer treinando, ensinando. Então o coaching é aquele que está treinando pessoas. Existem aqueles coachings que trabalham nas empresas, que são voltados ali para o grupo empresarial, para esta modalidade de instrução, de treinamento, para que se produza mais, para que se venda mais, e uma série de coisas. E isso tem entrado junto com muita coisa que já entrou e vem entrando no meio da igreja nesses últimos tempos. E nós sabemos pelas Escrituras que os últimos tempos são tempos difíceis. E que nos últimos tempos os homens eles iam ter comichão nos ouvidos, querendo ouvir coisas que lhe agradariam, diz a palavra. Que nos últimos tempos muitos iam apostatar da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. De maneira que, se nós nos calarmos, nós nos acovardamos. Ou não conhecemos, ou conhecemos e nos acovardamos. Falei isso na última mensagem que eu preguei e apresentei isso para a igreja. De natureza que nós observamos o liberalismo crescente, o pragmatismo que já vem assolando as igrejas, o sincretismo que está ali deturpando, as pessoas olham e não sabem mais que tipo de igreja é esta, e nós temos visto um teísmo moral, que as pessoas apenas devem crer em Deus e ter um Deus que é bonzinho, e as pessoas têm que ser boazinhas, e é um mundo faz de contas e uma série de coisas, e as coisas vão piorando cada vez mais à medida que os tempos vão chegando mais próximo do fim, ou o tempo vai chegando próximo do fim. Sabemos que há essa grande certeza de coisas terríveis acontecendo, mas é bom, diz as Escrituras, que apareçam os hereges para que os fiéis, né, sejam destacados. É bom que tenham heresias, é bom que haja os hereges, para que os sinceros sejam manifestados, para que os sinceros apareçam. Observe, qual é o maior problema dessas teorias, né, essas, entre aspas, teologias. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Ela evoca que o homem pode chegar a Deus com o intuito de ficar bem, de ficar rico, melhor dizendo, de acabar os seus problemas, de acabar as suas mazelas. Você vem para Cristo e isto é o maior e principal objetivo: não ter mais nenhum problema financeiro ou doenças físicas, mentais,
algo assim. Então, essa mentalidade implica que o homem, ao ouvir o evangelho, que sequer é pregado muitas vezes falando do pecado, do perdão, da remissão, da redenção, do juízo eterno, e da vida eterna com Cristo e sem Cristo, é apenas dito: venha para Cristo e fique rico. Ou, junto também, venha para Cristo e fique rico e não tem mais doenças. E se você tem doença é porque alguma coisa você está fazendo de errado. Se você está fazendo alguma coisa errada, você está doente. Agora, se você está em Cristo, aí começa a apontar: na minha igreja, no dia tal, na hora tal, o milagre acontece. Colocam Deus dentro do seu calendário, da sua agenda. A nossa agenda é às quartas-feiras, cheio do Espírito, à sexta-feira, libertação, aos sábados, reunião de marido e mulher, casamento, noivado, aos domingos pela manhã, os empresários, aos domingos à noite, e assim vai aquela sequência daquela agenda. Não que a igreja não possa ter uma ordem, deve ter, mas determinar quando Deus faz, quando Deus opera, quando Deus cura, é o que essas igrejas pragmáticas fazem. Quando aquele leproso chegou diante de Jesus, depois que Jesus pregou o seu sermão no monte, Mateus 5, 6, 7, em Mateus 8 ele chega para o Senhor e prostrado ele adora, dizendo: se quiseres, podes me limpar, podes tornar-me limpo. Se o Senhor quiser, estou te adorando com isso, estou dizendo, o Senhor tem poder para isso. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. Mas nós temos pelas Escrituras também entendimento que Cristo veio cumprir a agenda da profecia, e algo mais profundo e melhor para nós está no futuro, mas não é meu assunto agora aqui. O meu assunto é essa situação, e o título desse meu pequena meditação, essa breve meditação é Coaching e a miséria humana. Coaching e a miséria humana. Observe, eu vou ler com vocês um texto que está em Efésios, no capítulo 1. Vou ler na minha versão aqui, corrigida fiel mesmo. Efésios, capítulo 1, verso 3 até o versículo 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, ou para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Observe, enquanto que a teoria da teologia da prosperidade está dizendo que você vem para Cristo e você vai ficar rico, a teologia do coaching te diz: venha para Cristo e fique bem, porque você é o centro. Você não veio do pó, você veio de Deus. Então todo herege, toda falsa profecia, todo falso profeta, ele fala a palavra, ele fala a Bíblia. Mas isso não quer dizer que porque ele fala a Bíblia, ele está falando sem acrescentar ou sem tirar, sem omitir, desconectando contextos, pensando textos para apresentar de uma forma distorcida. Algumas pessoas, às vezes eu falo: não, mas irmão, aquela igreja também é boa, aquela igreja prega a Bíblia. Você tem um critério, você já aprendeu as Escrituras, você tem aprendido as Escrituras, para você ter um critério, para você se basear e dizer que ali fala a palavra ou fala somente sobre a palavra. Porque falar sobre a palavra, nós vamos ver muitos hereges falando. Você pega, por exemplo, essa religião aí, me fugiu agora, LBV, né? Ela fala de Jesus, fala da palavra, da volta do Senhor, e mistura tudo, é ecumênico, eles são declaradamente ecumênicos. Aí vem o espiritismo, aí vem ufologia, aí vem uma série de coisas juntos. Não é porque falou da Bíblia que está pregando a palavra. Você tem que pregar a palavra, com a palavra contextualizada nas Escrituras, doutrinariamente coerente com o cerne. E isso tudo para a glória de Deus. Você observe agora comigo no livro de João, capítulo 4, eu não vou nem abrir para ler, já é conhecido, para ganhar tempo,
João 4, Jesus vai cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado, para o deserto, levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele é tentado por Satanás. Na tentação, ali apareceu o primeiro coaching. É uma fala macia, mansa. Lá só faltou a ser pintado de preto, as luzinhas suaves, aquele pano de fundo brilhoso e aquela musiquinha suave, e ele dizendo: se tu és o Filho de Deus. Uma voz bem macia, né? Manda. Ou seja, você é o Filho de Deus. Você está no centro, você é o centro. Deus fez você porque ele não queria mais ficar sozinho. Deus não aguentava mais ficar sozinho, aí criou você porque ele era um Deus solitário. Era um Deus que estava sozinho. Era um Deus carente. Então criou o ser humano. E se você é desse ser humano filho de Deus, então manda essas pedras transformadas em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para nos alicerçar e fundamentar-nos. A igreja é coluna, baluarte e firmeza da verdade. Dessa verdade, não de uma verdade, mas da verdade absoluta. Porque o que acontece hoje é que tem acontecido essa ideia de que existe não uma palavra verdadeira e não a verdade absoluta, mas então vem o relativismo. Não, isso não é bem assim. Não é dessa forma. Não, aí vem os relativismos que não querem observar os absolutos. E Deus é absolutamente Deus, eterno, imutável. Então vamos observar aqui, por exemplo, essas duas diferenças. A teologia da prosperidade diz: venha e fique rico. A teologia do coaching diz: venha e fique bem. Então, porque tem pessoas que estão ricas, estão saudáveis, mas não estão bem. E então essa mensagem massageia o ego. O coaching é isso, é massagear o ego. Deus precisa de você. Deus necessita de você. E Ele fez você porque Ele não aguentava mais ser sozinho. Sendo assim, Ele fez você para satisfazer, para complementar, para que desse amparo a Ele. Olha o absurdo que essas pessoas falam. Nós lemos agora 3 textos, não foi? 3 versículos. Então vamos fazer uma análise rápida desses 3 versículos. Eu quero começar com o versículo 4 de Efésios 1. Nós lemos 3, 4, 5, 6. Mas olha só o 4. O versículo 3 diz que Deus nos abençoou nos lugares celestiais. E o 4 diz: como também nos elegeu nele em quem? Cristo. Olha bem, Deus nos elegeu em Cristo. Nós somos mortos em ofensa e pecado, e não há em nós justiça. A nossa justiça é como o trapo de imundície, diz o profeta Isaías. Então ele nos elegeu nele. Se Cristo não veio, não morre na cruz do Calvário, não teríamos como ser eleito, porque nossa eleição não foi em nossos méritos, a nossa eleição é em Cristo. Observe. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, para ele próprio Deus, para si, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade, o seu bel prazer, o seu bom querer. Não para satisfazer a vontade de um bambambanzinho, de um queridinho. Na década de 90, se eu não me falha a memória, princípio da década de 2000, eu ouvia um pregador dizendo: Deus tem os seus queridinhos. Deus tem aquele um que é o seu queridinho. Lembra? Pedro, Tiago e João era o queridinho dos 12. Eram os 3. E dentre os 3, o mais queridinho era João. É verdade que Jesus tinha uma afinidade com uns, como nós temos na nossa vida, com amigos, com irmãos na igreja e assim por diante. No entanto, Deus tem a sua amada. Observe, e a sua amada é a noiva, comprada com o sangue de Jesus, eleita em Jesus, para o louvor de si mesmo. Está vendo que é tudo um Deus? Deus no centro, o Senhor no centro. Observe o versículo agora de número 6. E nos predestinou, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça,
pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Observa isso que eu vou dizer agora. Para o louvor da sua glória, é para a glória de Deus. Deus nos fez, nos elegeu, enviou o filho que morreu, elegeu, predestinou um povo seu zeloso de boas obras, Tito 1,14, 2,14. Mas, observe, ele fez isso para o louvor da sua graça, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Não éramos agradáveis, não éramos os queridinhos, não éramos os bambambam, não éramos ao centro da vontade. Negativo, absolutamente. Mas nos fez agradáveis para Ele, ou seja, a si no amado, que é Cristo Jesus, segundo a sua boa vontade. Se você observar, tudo aponta a Cristo indo para a cruz. Observe comigo, vou ler alguns textos aqui em João, Evangelho de João, capítulo 2. Eu vou continuar lendo aqui nessa versão, a corrigida fiel. João, capítulo 2, verso 4, quando acabou o vinho na festa, e Maria vem e fala com ele, né, sua mãe, e Jesus diz assim, João 2, e o verso 4, Jesus disse-lhe, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que hora? A hora de ser glorificado com aquilo que ele ia fazer na cruz do Calvário. Ainda não é chegada a minha hora. Observe. João 7 e o versículo 30. João, capítulo 7, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Procuravam, eu vou ter que ler o 28, 29 e 30. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora? De ser glorificado e de glorificar o Pai com aquilo que ele veio fazer na cruz do Calvário. Essa concepção de que o homem é o bambambam, é o centro, e que Jesus morreu por alguma coisa de valor. Observe, é claro que tudo que Deus fez é muito bom, e Deus fez para um propósito, para a sua glória. Inclusive, nós temos até o ímpio que Deus fez para o dia do mal, Provérbios 16, versículo 4. Nós temos vasos de honra e vasos de desonra, homens que vão para o céu e homens que vão para o inferno, e tudo isso glorifica a Deus. Tudo isso glorifica a Deus. Observe, preste bem atenção. É para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Não era chegada a hora dele ainda. Como, João ainda 8:20. Aqui pertinho, João 8, verso 20, diz assim a palavra. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era chegada a hora. Quando foi chegada a hora, prenderam, levaram para Pilatos, levaram para Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, volta para Pilatos, vai para a cruz, morre e ressuscita no terceiro dia. Tudo para a glória de Deus. Você está vendo que a relação de salvação e de expiação tem a ver com a glória de Deus, relação de amor com o Pai e o Filho? É claro, estou falando aqui de Pai e Filho, mas é evidente, é a Trindade, Deus. Porque Deus predestina e elege, o Filho executa na cruz, e o Espírito Santo, Cristo realiza na cruz, e o Espírito Santo executa no coração do perdido pecador. Então observe, outro texto que eu quero ler em João, capítulo 12, e o verso 23. João 12, versículo 23, diz assim a Sagrada Escritura. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí ele segue dizendo aqui, é chegada a hora em que o Filho de Deus há de ser glorificado. E quando você vai lendo no capítulo 13, 14, 15, você vai observar, não tem como eu ficar multiplicando aqui os versículos, e realmente Jesus veio para morrer segundo um propósito, para dar glórias a Deus.
para o louvor da glória de Deus. Jesus olha e fala assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. E ele diz: eu já tenho te glorificado. Observe só em João 17. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Aí ele segue aqui com a palavra e etc. Né? Verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo houvesse existido, antes que o mundo existisse. E aí segue a palavra, segue o texto, e são muitos textos, muitas palavras, de maneira que nós entendemos que essa relação não é para fazer do homem o centro, é mostrando que Deus é o centro. E o homem misericordiosamente é alcançado, é inserido nesse contexto para a glória de Deus. A Bíblia nos informa que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer em Romanos 3. A Bíblia nos informa que todos pecaram destituídos estão da glória de Deus, todos mortos em ofensas e pecados. Todos. Olha só, verso 17 ainda de João, verso 5. Olha só, João, eu já li agora, né? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é glorioso. A Bíblia nos informa, em Filipenses 2, a partir do versículo 5, e eu vou ler, Filipenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, aqui Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está entendendo? Para a glória de Deus Pai. Observe, 51:17 de Salmo, não vou nem ler, vou só bem citar. Ali diz assim que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Então eles pegam assim, olha, este é o ponto fraco de Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. É o ponto fraco de Deus. Deus não aguenta. Observe. No original, Deus não desdenha, Deus não despreza. Nós temos nossa versão, algumas versões nossas, que diz, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, ou seja, não desdenha, não faz caso, não faz pouco caso. Só que tem que lembrar uma coisa. Quem promove no coração o homem se arrepender, o homem ser quebrantado, o homem reconhecer-se como miserável, quem faz isso é Deus. Romanos 2,4 nos informa isso. Entre outras passagens bíblicas que diz que é Deus que concede ao homem entender a grandeza de Deus e seu estado de miséria. Título desse essa breve meditação é Coaching e a Miséria Humana. Olha só, se não fosse Deus nos socorrendo, continuaríamos na miséria. Então vamos parar com esse negócio daí de que esse rapaz aí, esse tal de Vitor Azevedo, surgiu nesses dias agora dizendo que quando ele olha para Deus, ele se sente tão justo que quando olha para Deus, ele não se vê menor do que Deus, alguma coisa assim. Ele não se vê como se fosse inferior a Deus, é essa palavra que ele usou. Esse David Leonard diz que nós somos o centro de Jesus. E entre outros que ficam amaciando, olha irmão, você e eu somos miseráveis pecadores a caminho do inferno. E se nós não nos arrependermos do nosso pecado, é o inferno que nós vamos abraçar, meu irmão. Eternamente. Não é passar a eternidade no inferno. Porque a eternidade você não passa, você fica. É eterno, não vai passar. Onde você vai passar a eternidade? Você não vai passar, você vai ficar na eternidade. Ficar é diferente de passar. Observe mais um texto ali ainda em Efésios.
Eu estava citando, né? É Lucas 4. Transforma as pedras em pães. Outra, salte daqui, você vai saltar e os anjos vão te proteger, nenhum dos seus pés vai se machucar nas pedras. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou ainda, a passagem que ele leva o Senhor num monte muito alto e mostra os reinos e as glórias do reino do mundo, diz, se me adorares, prostrado, eu te darei tudo. O que é isso? É ele estar no lugar de Deus. Alguém no lugar de Deus. Ninguém no lugar de Deus. Ali Satanás queria estar no lugar de Deus, porque só pode receber adoração quem é Deus. E só Deus pode ser adorado. O nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. E o que se coloca nessa teoria do coaching? Você é o centro? Não. Deus é o centro. Então ele é o homem adorado. Aí complica. Porque nós somos pó. E ao pó tornaremos sim. Observe. Eu ouvi esse menino dizer o seguinte. Esse Vitor Azevedo. Não, eu não vim do pó. Eu vim de Deus. E ao pó voltará. Eu vou voltar para Deus. É uma verdade. Lembra que eu falei agora há pouco? Pega um pouco de Bíblia, um pouco de embromation, né? Olha bem. O homem não veio do pó, diz o texto, e o texto nos informa que ao pó voltarás, diz. Está falando do corpo físico. E a parte imaterial volta para Deus. Na verdade, tudo foi Deus que criou, né? Tanto o pó da terra quanto o corpo físico, o homem interior, o espírito, a alma, foi Deus que criou. De fato, tanto um quanto outro vieram de Deus, porque tudo veio do Senhor. Até o ímpio para o dia do mal, eu falei agora há pouco, Provérbios 16, 4. No entanto, o texto diz que vai para o pó e o homem vai para Deus, a parte material. E todos vão ter um encontro com Deus, seja para ir para o inferno ou para estar com Ele eternamente no paraíso, no céu. Então eles pegam e dão aquela rolada. Então nós vamos para o pó. Exatamente o pó. Né? Então nós temos que parar com essa bobagem de querer nos encher. Glorifique a Deus. A Bíblia nos informa, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pois bem, volte comigo agora para Efésios, mais 3 versículos, o versículo 12, versículo 13, o versículo 11, 12, 13, 14, mais 4 versículos e vamos encerrando. Nele digo, verso 11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade, não da vontade do homem mimizento de hoje, não. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, verso 12. Com o fim, ou com a finalidade de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. A igreja, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Lembrando que se você só crê, eu só creio, porque ele promove em nós a regeneração, porque estávamos mortos em ofensa e pecado. Tendo ele feito isso, nós acreditamos, porque ele nos dá este dom da fé para acreditar, e aí sim nós podemos ser selados com o Espírito. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito que nós estamos selados é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Observe, para o louvor da sua glória. Eu li em João dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Ele estava indo para a cruz, apontando para a cruz. E o que ele fez na cruz, morrer e ressuscitar, eu vou ter que citar aqui em Efésios também, 2 versículos que eu amo, eu sempre estou citando eles, na verdade. Um deles eu vou ler aqui em 4:32 de Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo. Eleitos por Deus em Cristo. Aceitos por Deus em Cristo. Salvos por Deus em Cristo, para o louvor da sua glória. A obra da expiação é para a glória de Deus. Observe agora Efésios 5, verso 2.
E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Você entendeu? Do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, o Espírito Santo regenera, convence o pecador, o Pai elege o Filho, vem na cruz e morre, e o Espírito Santo ele concede graça do homem entender isto, ser regenerado. É tudo para a glória de Deus. Não ouça esses pregadores coaching, não embarque por esta tenebrosa trilha dessa teoria coaching, onde as pessoas querem dizer que você é o centro, você é o melhor. Você não, o melhor é Deus. Você tem uma oração forte, não tem. Quem tem oração, não tem oração forte. Ou quem tem oração forte é Cristo, que disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Se alguém tirar, se alguém acrescentar, Deus vai fazer acrescentar peso. Deus vai tirar a parte do livro da vida, da árvore da vida. Guarda no seu coração isso. Não seja levado por ventos de doutrinas. Não se deixe levar por esses enganos. Você não é o ponto fraco de Deus. Não, não é. Deus fez tudo o que ele fez. Criação, tudo que aconteceu, criação, queda, redenção e consumação, tudo, absolutamente tudo é para a glória de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor conceda a graça a cada um de nós de não sermos levados por ventos de doutrinas. E permita-me dizer uma coisa: se você está doente, você pode e deve orar para ser curado. E Deus pode curar. Se você está desempregado, Deus pode abrir uma porta de emprego. Mas lembre-se, até no desemprego, até no leito de enfermidade, existe a glória de Deus. É para a glória de Deus. Talvez você não entenda bem isso. E eu estarei talvez na igreja e se você quiser me perguntar aqui pelo canal, eu também responderei com a maior alegria. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus.